Olá, amigas e amigos futetrabalhistas. Esse é o episódio quarto do Futetrab Podcast. Eu sou Solon Sampaio e está comigo Nicole Macedo. Tudo bem, Nicole? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do seu horário que você está ouvindo o nosso podcast. E também está com a gente hoje o Ricardo Herédia, o já conhecido mais famoso torcedor do Fluminense de Caçapava, agora no Rio. Tudo bem, Ricardo? Salve, Solon. Salve a todos. Saudações trabalhistas. Bom, antes de apresentar o nosso convidado mais especial de hoje, eu vou anunciar para vocês aqui que a gente também agora está no YouTube. A gente também já tem os episódios anteriores no YouTube, e esse episódio também você vai poder ouvir também na plataforma. E também aproveito para pedir para que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @Futetrab, e no Facebook, a nossa página é Futetrab Podcast. Bom, e o nosso convidado mais especial de hoje, foi eleito nas últimas eleições municipais o vereador mais jovem da história da cidade de Assis, no interior de São Paulo. Ele é o Fernando Sirkia, do PDT. Tudo bem, Fernando? Boa noite a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite de poder participar aqui hoje, debater um pouco sobre futebol e trabalhismo, que são dois fatores fundamentais aí da vida brasileira. Boa, boa. A gente que agradece, né, a sua disponibilidade de participar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui e espero que você goste de participar do nosso podcast hoje e que seja a primeira de muitas que você vem aqui com a gente. Bom, eu queria primeiro saber de você, Fernando. Queria saber um pouco da cidade de Assis, né? Como que qual é a região que fica de São Paulo, para o nosso ouvinte futebolista conhecer um pouco da cidade e saber como que está sendo essa experiência. Você que está no seu primeiro mandato aí, foi eleito, é o vereador mais jovem da história da cidade. Como que os desafios que você está enfrentando aí também em um mandato no meio de uma pandemia? Como que tem sido a experiência de ser um vereador aí numa cidade, no meio desse momento turbulento que não só a cidade, mas o país e o mundo têm vivido? Então é bastante complicado essa fase que a gente está passando, não só em Assis, mas todo o Brasil. Aqui a gente é uma cidade de 105 mil habitantes, localizada no centro-oeste paulista. A gente está muito mais perto do Paraná, aqui dá para ir de bike para o Paraná, do que da capital, que está a mais de 400 quilômetros de distância. Então, a gente é uma cidade interiorana, uma cidade conservadora, que deu 70% dos votos para o Bolsonaro, mas uma cidade que tem uma importância regional muito grande. Aqui a gente é a capital do Vale do Paranapanema, que é uma região de mais de 300 mil habitantes, com cidades menores, em que Assis acaba fazendo esse papel de capital. A gente fornece a maior parte dos serviços, essas cidades menores normalmente vêm fazer compras aqui em Assis, e a gente é uma cidade conhecida como cidade fraterna. A gente trouxe há muito tempo atrás a Unesp, portanto, acaba sendo um polo educacional. A gente tem a Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA, que agora chegou com curso de medicina. Então, a gente acaba sendo uma cidade polo aqui nesse centro-oeste paulista. E quanto ao início desse mandato, vem sendo tão difícil quanto vocês podem imaginar. Infelizmente, a gente assumiu ali no 1º de janeiro, e de lá para cá, a crise do coronavírus começou a avançar, ter uma progressão muito grande de casos, de contaminados. Infelizmente, aqui no nosso município, a gente está com o sistema de saúde completamente colapsado há pelo menos 3, 4 meses. Então, é um momento muito difícil a gente assumir e já encarar todos esses problemas que muitos outros vereadores passaram por legislaturas inteiras e não tiveram nem um pouquinho das dificuldades que a gente está tendo, mas seguimos com a cabeça erguida na luta, defendendo o que a gente acredita, que é posições pró-vida, a valorização da ciência e dos cientistas, e tudo que a gente já está cansado de ouvir. É um momento muito difícil, né? E eu tenho acompanhado nas redes sociais, você tem feito um grande trabalho de fiscalização, de comunicação também para a população assisense, né?
que é um exemplo para qualquer parlamentar que se preze para poder exercer um mandato eletivo no país. Nicole, Ricardo, tem alguma pergunta para fazer para o Fernando? Eu achei bacana ele falar agora que lá é o Vale do Paranapanema. A cidade que eu nasci é onde nasce o Rio Paranapanema. E depois eu vim a trabalhar no Rio Paranapanema, ali nessa região de Ipauçu, Avaré. Fui também para Assis um tempo. E achei bacana essa relação. Bom, eu queria perguntar para ele como é ser um vereador tão jovem, né? E se ele sente que ele é tratado de igual a igual quando ele está falando com os vereadores mais velhos, que são com mandatos aí há mais tempo. Como é essa relação dentro da Câmara? Então, essa relação é um tanto quanto curiosa, né? Porque se for ver, a maior parte dos vereadores são 15 aqui em Assis, 2 mulheres e 13 homens. E quase todos eles têm idade para ser meu pai ou minha mãe, no caso. Então, é uma relação que vem se desenvolvendo muito bem. Eu acho que vem sendo melhor até do que eu pensava. Tenho boas articulações, boas conversas na Câmara. E apesar de tudo, a idade acaba não sendo um aspecto tão preponderante diante do trabalho que a gente vem fazendo. Lógico que existe um pouco, eu sinto que existe um pouco esse sentimento paternalista em relação a alguns vereadores que sabem que eu tenho idade para ser o filho deles, mas no geral a repercussão é melhor do que eu esperava. Assim, nunca fui desrespeitado por ser muito jovem ou desdenhado. Pelo contrário, tudo que eu venho apresentando vem gerando grandes discussões e trazendo boas medidas. Até o momento, já consegui aprovar vários projetos de lei e as articulações vêm sendo bastante exitosas. Ricardo? Oi, boa noite, meu amigo. Parabéns pela eleição e pelo bom trabalho que você vem fazendo. Então, eu morei algum tempo no interior de São Paulo e eu percebi nesse tempo que a construção de partidos de esquerda e da esquerda em geral é bem difícil, né? Na minha cidade, lá em Caçapava, por exemplo, simplesmente nenhum partido de esquerda concorreu na eleição de 2020, nem para vereador, nem para prefeito. Aí em Assis, onde você está fazendo esse bom trabalho, como é a composição da Câmara, como os movimentos de esquerda têm lidado com essa disparidade ideológica que existe no interior de São Paulo? O problema maior, eu vejo no interior, é que os partidos são muito desmobilizados. Essa questão ideológica acaba sendo muito irrelevante na discussão dos partidos. Tanto que a gente chegou a ver coligação na eleição de partido de esquerda com o PSL, por exemplo. E essa dinâmica ela é bastante problemática, porque aqui no interior paulista a gente vê que os partidos da esquerda tradicional, né, que seriam o PT, o PSOL, o PCdoB, essa esquerda vermelha, eles vêm perdendo muito terreno. Aqui em Assis, nessa eleição, o PT não conseguiu fazer uma chapa, tinha 10 candidatos, muito pouco para fazer uma chapa competitiva com o fim da coligação proporcional, e apesar de ter o 6º candidato mais votado das eleições, com 700 e poucos votos, acabou não conseguindo a cadeira porque não conseguiu atingir o coeficiente eleitoral. Além disso, a gente vê que esse processo é generalizado aqui no interior. Então, essa esquerda vermelha vem perdendo muito terreno, muito desarticulada. Aqui o PT é muito fraco, o PSOL é muito fraco, às vezes tem algum candidato que consegue se desempenhar melhor, mas no geral a rejeição aos partidos é muito grande. E aqui em Assis a gente tem, o PDT é fraco na região, mas aqui em Assis a gente tem a maior bancada da Câmara e a Prefeitura. Infelizmente não é um mandato do Executivo ideológico, pelo contrário, longe disso, mas não deixa de ser uma importante estrutura que a gente tem para poder levar o que a gente acredita em diante. Infelizmente, o prefeito tem tido bastante desgaste na nossa relação por causa das posturas em relação ao combate da pandemia, que eu venho sendo muito duro, mas eu acredito que a gente tenha muito espaço para crescer. Eu vejo o interior paulista como uma oportunidade. Tudo que a gente falta construir,
é um espaço sensacional para que a gente possa construir mais diretórios, construir mais cabos eleitorais aí para o nosso partido. Bom, vamos seguir com a pauta aqui. Vamos falar aqui, então, primeiro não é nem Copa América, é Cepa América, né? Vou passar uma informação aqui da agência Reuters sobre os casos de Covid envolvendo a Copa América, né? O total de casos positivos da Covid-19 na Copa América chegou a 53 ontem, né? E manteve hoje, não teve nenhum outro novo caso. O Ministério da Saúde informou nessa quarta-feira, né, que entre os envolvidos na relação da Copa América, seguiu com esse número, que inclui 27 jogadores e 26 prestadores de serviço, alguns deles funcionários dos hotéis em que as delegações estão hospedadas em Brasília, Rio de Janeiro e Goiânia. Um dos infectados é o jogador da seleção boliviana Marcelo Moreno, que já atuou em alguns clubes no Brasil e que atualmente defende o Cruzeiro. A Conmebol cogita puni-lo após o atleta fazer críticas à organização do torneio pela entidade no Instagram. O atacante ameaça abandonar a competição caso a punição seja confirmada. Sirkia, você que tem sido bastante ativo, né, na sua cidade aí, com relação às medidas protetivas de combate à Covid-19, o que você tem a dizer aí da realização da Copa América, desses casos de Covid, e da parte desportiva também, da questão envolvendo o Marcelo Moreno? Então, eu acho que essa decisão da Copa América ela foi toda bagunçada, né, do começo ao fim. A gente viu que no final foi mais uma questão política do que uma questão esportiva. O presidente Bolsonaro tentou trazer isso para tirar o foco, foi logo após a quebra de sigilo do Pazuello, do Fábio Weingarten e um monte de outros membros ali da alta nata do governo. Então a gente vê que essa Copa América ela já começa toda bagunçada, tendo ali, a gente viu aquela declaração do presidente sobre não precisar as máscaras, e a gente vê que o ministro da Saúde está numa situação ali, numa sinuca de bico, entre tentar manter o cargo e tentar manter a reputação. E isso que a gente está acontecendo, da contaminação nas delegações, era inevitável, né? A gente sabe que o Brasil virou um grande armazém de cepas, e agora sediando a Cepa América, não tinha tudo para dar errado. Em relação, acho que antes de falar do Marcelo Moreno, acho que é importante falar do papelão que a seleção brasileira fez, né? Pediu truco, levou para 6, 9, e na hora que era para mostrar o Zap, a seleção lançou aquele manifesto ridículo, que era melhor não ter lançado nada do que fingir que estava se preocupando. A gente sabe que, longe da questão política, esse entrave aconteceu por causa da questão esportiva e por causa da questão dos jogadores. Não acredito que tenha sido uma motivação política que tenha feito todas aquelas movimentações. E a gente vê que a seleção chegou a fazer alguma articulação ali com outras delegações para tentar barrar a competição, mas medidas muito infrutíferas. E a gente está vendo esse caso do Marcelo Moreno agora, que é um absurdo, né? A Conmebol querer punir um jogador que foi contaminado por Covid e está denunciando ali a insegurança de realizar a Copa América na condição que a gente está vendo. Eu acho que é um processo que acontece nos últimos anos, em que a democracia corintiana lá atrás tentou trazer um pouco desse lado mais cidadão dos jogadores, que tem que ter posicionamento, que o jogador não é simplesmente uma ferramenta para estar ali, entrar em campo e agradar as multidões. O jogador também é cidadão, também é político, e é fundamental que esses direitos sejam preservados. Os jogadores têm o direito de se manifestar, de se posicionar, principalmente quando eles são os principais afetados. Ricardo, o que você tem a dizer aí desses casos aí? Já era esperado que tivesse um surto, né? Que já começou com jogadores da Venezuela, do Equador, e agora com o Marcelo Moreno da Bolívia, e também os casos de trabalhadores, né? Que estão prestando serviço aí em hotéis, atendendo aí as delegações. O que você tem a dizer aí
desses problemas aí que a gente está tendo na realização da Copa América no Brasil? Eu acho que tinha tudo para dar errado e deu, né? Isso aí todo mundo esperava, né? Que jogadores fossem se contaminar. Em outras competições que o protocolo de segurança mobiliza menos gente ao mesmo tempo, já havia acontecido essa proliferação do vírus, né? Que nem foi o caso da Libertadores com o River Plate. Aqui não poderia ser diferente, né? Todo mundo concentrado aqui num país onde o problema é bem maior do que nos vizinhos. Então, aconteceu o que a gente esperava e aconteceu à toa, porque a Copa América é um torneio que já vem acontecendo de forma muito recorrente. Não é um torneio interessante. Os jogos das eliminatórias, que eu considero que as seleções levem mais a sério, porque vale uma vaga na Copa do Mundo, já são tecnicamente muito ruins. Imagina a Copa América, que ninguém parece estar querendo jogar, os jogadores estão desinteressados. Então é um problema que o governo cria a troco de nada, entendeu? E saiu os dados também da Copa América, o governo vai gastar, pelo que eu li, mais de 600 milhões, né, nessa competição, o que daria para comprar, se não me engano, 12 milhões de vacinas, e a gente está jogando esse valor para nada, entendeu? E quanto ao Marcelo Moreno, é o padrão da Conmebol, né? Sempre fazendo besteira. Você junta CBF, governo federal e Conmebol, não tem como dar certo. E a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco, né? Porque não foi só o Marcelo Moreno que criticou a seleção. Agüero criticou a Copa América. Agüero criticou a Copa América. Cavani criticou a Copa América. Ninguém falou nada, né? Porque são jogadores que estão lá fora, na Europa, são líderes de seleções importantes, mas aí o Marcelo Moreno, né, que é da Bolívia, uma seleção fraca, fala alguma coisa, a Conmebol já vai em cima. É como funcionam as coisas aqui na América do Sul. Nicole, você acha que a repercussão desse caso aí do Marcelo Moreno e também desses outros jogadores e também dos trabalhadores que foram infectados pela Covid, pode de alguma forma fazer que nem o Ricardo falou, que tenha uma repercussão maior, que os demais jogadores possam se mobilizar mais e fazer algo mais profundo, mesmo a Copa América já tendo iniciado? Olha, vendo as últimas movimentações e vendo que até agora nada disso repercutiu de vez mesmo, eu acredito que não. Eu acho que eles vão seguir os jogos da maneira que tiver que seguir. Todo mundo muito desanimado, não está mobilizando as pessoas, né? Você vê que até com esse efeito de ópio, que eu acho que o Bolsonaro queria, né? Que todo mundo se mobilizasse, visse a Copa América, não está mobilizando, os jogos, né, não vão ser atrativos, ninguém vai estar empolgado. Como o Ricardo falou, é uma Copa que vem, é muito recorrente, parece que os jogadores também não estão, há um tempo já não estão tão empenhados nisso. Mas para falar um pouco, né, dessa questão da contaminação, não é uma coisa que a gente não tivesse avisado, não tivesse previsto, né? Era uma coisa que estava tão óbvia. Quando você tem aí uma série de delegações chegando no mesmo espaço, esse espaço é o epicentro da Covid no momento, né? A fábrica de variantes, não podia dar outro resultado. A gente sabia que isso ia acontecer. E aí você tem a questão que os testes falham, né? Então, por exemplo, a cepa indiana chegou aqui com uma pessoa que tinha testado negativo. Mas depois de chegar aqui, ela fez outro teste e deu positivo, porque os testes também falham, e tem uma margem de erro bastante grande. E tudo isso, os jogadores e as delegações e a comissão técnica, a médica, sabiam e mesmo assim resolveram fazer esse evento. Então, eu acho que isso é só o começo de uma coisa que vai dar muito ruim ainda, vai piorar, né? Porque os casos de contaminação não tem como você evitar. Você está num hotel, você tem um funcionário que trabalha, você acha que o jogador vai ficar lavando todo o utensílio que ele utilizar, vai ficar lavando, passando álcool em gel em todo lugar que ele for pegar? Não vai.
isso não vai acontecer. Então, assim, tem tudo para ficar muito pior, e eu acho que vai, mesmo estando ruim, vai continuar. Então, os jogos vão continuar, ninguém vai vir à tona mesmo para dizer, olha, eu não vou jogar, até por conta dessa represária que teve aí da Conmebol com o jogador. Eu acho que a tendência é todo mundo ir jogar e segue a vida. E um dado que eu acho que sustenta é a audiência, né? A gente viu que mesmo com o Bolsonaro lá apontando para a logo do SBT e fazendo o merchan da Copa América, a audiência acabou sendo menor do que o Thiago Leifert apresentando o programa do Faustão. Então isso acho que é um indício bastante forte sobre como que vai ser a repercussão dessa Copa América. Então, agora vamos repercutir uma matéria do site O I Coletivo. Na CPI da Covid, Wilson Witzel diz ter um fato gravíssimo a revelar. No entanto, o governador do Rio disse que só poderá falar sobre o assunto em um depoimento reservado que já foi solicitado pelo vice-presidente da comissão. Durante o depoimento da CPI, o ex-governador Wilson Witzel disse que possui um fato gravíssimo a revelar, mas só poderá falar em condição de segredo de justiça. O Witzel, né, que hoje repercutiu bastante aí por conta do seu depoimento à CPI, insinuou que ele é perseguido falou do caso da Marielle Franco, né, insinuou que ele está sendo perseguido porque apoiou as investigações imparciais do assassinato da vereadora do PSOL, e também ele revelou algo gravíssimo, né, na minha opinião, que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde o Bolsonaro tem residência, ele mudou o depoimento depois de uma interferência do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, a quem o Witzel se referiu como garoto de recado. Nicole, esse caso aí, em relação ao Witzel, o que você acha dessa postura dele? Você acha que tem algo muito grave aí, ou você acha que ele só está querendo aparecer um pouco, ou ele tem algo que pode abalar as estruturas do Palácio do Planalto? Olha, eu acho que tudo isso é uma artimanha dos advogados dele, né? Ele tem um corpo de advogados ali muito, muito bons. É uma artimanha para ele falar algumas coisas que ele tem, tipo, ameaçar o governo, olha, cuidado comigo, porque é muito estranho o cara chegar numa CPI e tocar no nome da Marielle, né? E aí depois você tem todo um rearranjo, Flávio Bolsonaro chegando lá, e toda aquela questão de tentar, né, tirar o foco, aquela discussão tola, e ninguém corta microfone, um falando em cima do outro, e por fim o Witzel levantando, ele deu o recado dele, ele levantou e saiu. Então, eu acho que foi mais um aviso do tipo, ó, cuidado comigo, que eu sei coisa de vocês, e vocês sabem que eu sei coisa de vocês. Então, eu interpretei dessa maneira, e foi um tiro no pé, né, dos governistas que quiseram ele lá, e ele acabou aí mais ameaçando o governo do que fazendo com que os governistas pensassem que ele ia falar alguma coisa a favor, ou sei lá. Ricardo, e é um terreno que você conhece bem, né, do Rio de Janeiro. O que você tem a dizer aí sobre esse depoimento à CPI aí do Witzel aí, que foi, lembrando que ele foi empichado, né? No último 30 de abril teve o impeachment dele confirmado, né, pelo tribunal, já tinha sido aprovado na Alerj e foi confirmado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu acho que eu concordo com a Nicole. Eu acho que ele não tem nada a perder, né? Tudo que ele tinha, ele já perdeu. E ele quer mostrar para o governo que ele pode cair atirando, né? Não faz sentido nenhum o Witzel, logo ele, citar a Marielle Franco, ele que estava lá com o Daniel Silveira e o Rodrigo Amorim quebrando a placa dela. Ele não fez nada demais nessa investigação quanto ao crime dela, entendeu? Agora, aqui tem algo de gravíssimo, o que não é gravíssimo vindo desse governo, né? Eu já não sei nem... É até difícil falar qual é o parâmetro do que é grave, né? Esticaram tanto a corda do que é grave nesse governo que quando alguém fala isso a gente não sabe se é grave mesmo ou só é só mais do mesmo do que todo mundo está ignorando o tempo todo, entendeu?
Bom, eu acho que um fato novo aí nesse depoimento do Witzel é o envolvimento mais próximo, né, do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro com o Bolsonaro, né, pelo que o Witzel falou, ele teve um papel preponderante aí na mudança do depoimento do porteiro, né, que tinha falado que a autorização do ex-PM que estava envolvido na morte da Marielle adentrar na casa, no condomínio, né, no dia do crime, e ele mudou o depoimento falando que não partiu mais da casa do Bolsonaro a autorização para entrar no condomínio. E assim, Fernando, você acha que com esse depoimento do Witzel, né, a gente sabe que tem muita gente que faz uma separação do Moro com o Bolsonaro. Você acha que com esse depoimento, com essa declaração, pode acontecer de aproximarem mais a personalidade do Moro, que é tido por muitos como um herói, como um paladino da justiça, do Bolsonaro, na parcela dessa sociedade que vê essa separação entre os dois? Olha, eu acho que a partir do momento que o Moro aceitou ocupar o cargo de ministro da Justiça, ele colou a imagem dele com o Bolsonaro. Tem aquela declaração da mulher do Moro que ela vê o Moro como o Bolsonaro como um só, né? Então, eu acredito que vai ser difícil o Moro descolar a imagem dele do Bolsonaro, principalmente pela trajetória política que ele teve, mas eu não acredito que esse depoimento do Witzel vai mudar muita coisa no imaginário da população brasileira. Por enquanto, é só uma bravata, a gente não tem ainda nenhuma prova, nenhum documento mais contundente, nenhuma indicação de testemunha, mas a gente sabe que tem muito angu nesse caroço. Vale lembrar quando esse caso explodiu do condomínio Vivendas da Barra, teve aquele episódio, né, assustador do Carlos Bolsonaro invadindo lá e pegando o backup de todas as gravações que tinha do condomínio, fazendo uma live com isso, uma clara demonstração de obstrução de justiça. Então, a gente sabe que nessa situação do Rio de Janeiro ali tem um pouco de tudo. A gente sabe que o Bolsonaro interviu fortemente na Superintendência da Polícia Federal do Rio para que as investigações sobre a rachadinha do Flávio Bolsonaro não avançasse. A gente sabe que a Procuradoria-Geral da República também está aparelhada demais. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, nem para um lado, nem para o outro. O Witzel também, o jeito que ele fez na CPI hoje foi muito teatro, foi muito armado, literalmente. Ele falou o que ele queria e deixou a CPI quando ele quis, porque ele tinha o habeas corpus garantido pelo STF. Mas a gente sabe que vai ter um desenrolar muito grande. Espero que o requerimento apresentado pelo Randolfo Rodrigues seja aceito e que a CPI faça uma reunião em segredo de justiça para ouvir tudo que o Witzel tem para falar. Hoje, ele é um agente político que não tem cargo, foi impeachmentado, então eu acredito que ele não tenha muita coisa para perder. Essa guerra com o Bolsonaro foi aberta há muito tempo, e hoje o Witzel, na posição que ele está, se ele puder fazer alguma coisa para ferrar essa família, essa familícia, eu tenho certeza que ele vai. Então a gente fica na expectativa aí de aguardar os próximos desdobramentos dessa história. Rapaz, você lembrou de coisas aí que eu nem lembrava mais. É tanta coisa que acontece nesse governo aí, que aconteceu nesses pouco mais de 2, 3 anos de governo aí, que tem coisas que até foge da memória. Esse caso aí do Carlos Bolsonaro mesmo, eu já não lembrava mais. Bom, então vamos fechar o bloco aqui, o primeiro bloco, o primeiro tempo do Fute Tribe Podcast. E a gente só vai tocar a vinheta e já volta daqui a pouquinho com o segundo tempo desse episódio, desse quarto episódio, que conta com a participação especial do Fernando Sirkia, vereador mais novo da história de Assis, interior de São Paulo. Só 8 segundinhos, a gente já volta. Começamos o segundo tempo do Fute Tribe Podcast e agora a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do Brasileirão, eu queria fazer uma menção aqui à Fiel Sidney, né? Todo mundo sabe que eu sou corintiano, o Circa também é.
E a gente teve no último final de semana, né? Aqui, sábado, mas lá em Sydney, na Austrália, já era domingo, né? O derby, né? O Palmeiras e Corinthians, que foi realizado no antigo Parque Antártica, no Allianz Parque. E durante esse jogo foi feita uma grande festa lá na Fiel Sydney, onde eles levantaram o maior bandeirão de uma torcida fora do seu país de origem. E eu queria fazer uma menção também ao meu amigo Lucas Ribeiro, que faz parte dessa torcida lá em Sydney, e também é algo que me deixou um pouco com inveja deles, sabe, meus amigos? Porque eles já estão na situação lá da pandemia que podem fazer essa festa e a gente não, a gente está aqui podendo acompanhar os jogos só à distância, que a gente que gosta, que é o país do futebol, ainda não pode ter esse contato mais próximo aí com os nossos times e com os nossos amigos torcedores aí dentro do estádio. Bom, então vamos lá falar do Campeonato Brasileiro. A gente está tendo agora, né, a quarta rodada, já teve 2 jogos que foram finalizados e já está tendo o terceiro jogo nesse exato momento. O São Paulo acabou de empatar, o time da Nicole aí acabou de empatar com a Chapecoense, né? Saiu na frente, sofreu empate depois de ter um jogador expulso no Morumbi. O jogo foi às 19 horas, terminou agora há pouco. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Atlético Mineiro e perdeu. Também o jogo foi às 19 horas. E nesse momento vão se enfrentando Corinthians e Bragantino. O Corinthians vai vencendo por 1-0. O jogo está nos acréscimos do primeiro tempo, está para terminar o primeiro tempo. Agora, às 21h30, daqui a pouco, também vai começar no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Palmeiras. Amanhã, às 16 horas, vai ter o confronto nordestino, né? No Castelão, Ceará recebe o Bahia, duas grandes forças do futebol nordestino. Amanhã também, às 16 horas, o América Mineiro recebe no Estádio Independência o Cuiabá. Amanhã, às 19 horas, o Fluminense do Ricardo recebe o Santos no Maracanã. Na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Grêmio, também às 19 horas. O Atlético Goianiense recebe em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, o Fortaleza, o líder do campeonato, Fortaleza. E aí vai fechar a rodada ainda sem data, Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo vai ser na Arena da Baixada, mas foi adiado, ainda não sabe quando que vai ser esse confronto. Nicole, seu São Paulo aí empatou, começou ganhando e acabou sofrendo empate. O que você pôde acompanhar aí? O jogo terminou, a gente já estava aqui no podcast. Do que você conseguiu acompanhar aí? O que você achou do jogo? O que tem a dizer aí desse confronto aí que acabou de acontecer? O que eu achei do jogo, a expulsão foi, né? Não era para expulsão, roubaram nós para variar, mas o São Paulo não começou a jogar o Brasileirão ainda, né? Eu não sei, parece que tá fraco demais, o time parece que parou lá no Paulista, não vem. Aí você sente a falta do Benítez, que é aquele jogador de criação, né? Do meio para frente, o São Paulo não tem criação mais. Aí você vê a dependência do Benítez e parece que enquanto ele não voltar, o São Paulo não vai entrar no Brasileirão, não vai encaixar. Tá feio, tá estranho. Eu achei que ia vir mais forte, achei que ia vir com mais, né? Mais tom de bola, com uma carga aí maior de movimentação, mas parece que até agora não vimos o São Paulo ainda no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar, né? Só o começo, vamos ambientar aí, vamos ver o que vem para frente. Ricardo, seu Fluminense aí enfrenta o Santos amanhã. Qual o destaque que você tem desse jogo e tem mais algum destaque para fazer dessa rodada? Eu acho que o Fluminense, no último jogo, a análise que eu faço, o Fluminense tem muito isso, né? Ele aumenta as nossas expectativas depois que elas estão lá em cima e abaixa um pouco. No último jogo, o Fluminense teve muitas falhas de concentração, tomou 2-0 em erros individuais, né? Apesar do time não ter jogado tão mal assim, o goleiro falhou, o volante falhou numa jogada e a gente tomou 2 gols. Depois fomos buscar tudo mais, jogamos bem,
A minha expectativa amanhã é que o time entre mais concentrado, faça seu jogo de toque de bola, continue com a tática que o Roger adotou depois de um tempo de uma marcação mais alta. E espero que não tenham invenções, né, na escalação e que o time continue rendendo o que vinha rendendo antes desses 2 jogos contra o Bragantino, que caiu um pouquinho de rendimento. E no mais, talvez um jogo da rodada que a gente não daria muita coisa no início do campeonato, mas os times vêm fazendo belas campanhas e surpreendendo a todo mundo, seja Fortaleza e Atlético Goianiense, né? Que para mim são as duas maiores surpresas desse início de campeonato aí. O Fortaleza líder, o Atlético Goianiense poderia ser líder, tá? Tem um jogo a menos, se eu não me engano. E para mim, talvez seja um dos jogos da rodada que ninguém daria nada ali antes do campeonato começar. Sirkia, e aí, o Corinthians, aí, qual a expectativa que você tem para o Corinthians nesse campeonato? A gente estava meio desacreditado, mas conseguiu aí uns resultados no campeonato, pelo menos conseguindo se recuperar um pouco. Qual a expectativa que você tem aí para o Coringão aí nesse Campeonato Brasileiro? Olha, se a gente, corintiano, tem alguma expectativa nesse Campeonato Brasileiro, né? Porque o resto dos campeonatos a gente já acabou saindo fora de todos. Então é a última das nossas apostas. Estamos vendo aí o trabalho do Silvinho, técnico novo, casa nova, começando a ajeitar o time. E a expectativa que fica é essa, de um bom trabalho aí do novo técnico que possa encaixar o time, né? O Corinthians, ele, nos últimos anos, teve um padrão de jogo muito bem definido, trocando poucas vezes o técnico, desde passando pelo Tite, que o Corinthians incentivou ele a continuar. A gente chegou a perder aquela Libertadores para o Tolima, manteve o Tite. A mesma coisa aconteceu com o Carille posteriormente, de investir, de dar sequência, de insistir num estilo de jogo, numa escalação. Eu acho que isso foi muito fundamental para o Corinthians conquistar tudo que ele conquistou nesses últimos anos. Mas, infelizmente, aí, por causa dessas gestões lamentáveis do Corinthians, a gente viu que o lado financeiro pegou, a gente acabou não conseguindo manter os jogadores, não conseguiu continuar elevando o nível do nosso futebol, e o time acabou perdendo a identidade, acabou perdendo o estilo de jogo, e vai ser uma missão reconstruir isso. A gente está aí no meio do ano, temos o Campeonato Brasileiro, mas uma coisa que eu acho que custa muito para o Corinthians é a torcida. A gente é um time de massas. Eu, quando morava em São Paulo, sempre ia para o estádio, sempre ia lá para a zona leste de São Paulo, para a ala norte do estádio, ali junto com os Gaviões da Fiel, de preto. Então, a gente sabe que a torcida no Corinthians tem um papel fundamental de pressão, de apoio, e não é à toa que foi fundamental em tantos momentos da nossa história. E com essa pandemia, a gente vê que isso é uma coisa que custa muito caro para o nosso time. Assistir o Itaquerão vazio é uma coisa muito triste. Você vê que falta aquele gás para os jogadores, falta aquela pressão, falta aquele grito, o não para, não para, não para, o vamos para cima, Timão. Então a gente segue acompanhando, segue apoiando o Timão, porque nunca vamos abandonar, mas que perdeu uma boa parte da graça do futebol corintiano e não ter a torcida, perdeu. A gente vê a torcida do nosso time como um aspecto fundamental dentro de campo, e infelizmente com a pandemia isso foi impossibilitado e está interferindo diretamente na qualidade do futebol do Corinthians. Eu concordo com você, o time tem sentido bastante mesmo, assim, óbvio que tecnicamente o time não tem ajudado muito, mas a gente já viu time piores do que esse conseguir reverter situações aí em campeonatos pela força da torcida. Bom, hoje a gente está como a gente só tem o Campeonato Brasileiro essa semana para comentar, e são menos jogos que a gente tinha para comentar da Copa do Brasil, dá para a gente falar um pouquinho mais de detalhes, né? A gente está tendo Fortaleza aí na liderança do campeonato, e a gente
até semana passada teve um radialista aqui de São Paulo que entrou em polêmica, né? Que acabou desdenhando o futebol nordestino. A gente tem visto o Fortaleza que já jogou jogos difíceis, né? Já venceu o Atlético Mineiro, venceu o Internacional de goleada, teve um jogo difícil, acabou dificultando um pouco o jogo com o Sport, mas é um time que está 100% do campeonato. Você acha que o Fortaleza, assim, consegue, o Fortaleza ou algum outro time do Nordeste, consegue vislumbrar, de repente, aí uma vaga na Libertadores aí com esse time, ou de repente pode aspirar até brigar um pouco mais em cima com o título, ou você acha que a força dos outros times, a camisa, Flamengo, Atlético Mineiro, até mesmo o Palmeiras, vai acabar se sobressaindo e o Fortaleza não vai aguentar muito tempo ficar aí na parte de cima da tabela? Qual a opinião de vocês? Começar pelo Ricardo, tudo bem? Oi, Não, eu acho que é importante o Fortaleza, por exemplo, fazer uma gordura nesse início de campeonato, mas eu não. Eu acredito sim que algum time do Nordeste possa lutar por uma vaga na Libertadores, até porque são muitas, né? E ano passado, inclusive, o Ceará, até certo momento do campeonato, estava brigando por isso. Por isso até eu me surpreendi com Fortaleza, porque eu achava que dos times do Nordeste o Ceará fosse fazer uma campanha mais forte. Pode vir a fazer ainda, está muito no início. Mas eu brigar por título, assim, eu acho difícil. Eu acho que o futebol do Nordeste está se organizando, está fazendo um bom trabalho, tanto na gestão financeira quanto na gestão humana, mas ainda não chegou nesse patamar. Pode vir a chegar, está cada vez mais perto, mas eu não vejo um Fortaleza ou Ceará brigando pelo título. Mas por uma vaga na Libertadores, sim, pode vir a acontecer. Ainda mais se em caso que possa abrir até a oitava vaga, né? Que já aconteceu aí nos últimos anos. Nicole, e você? O que você tem visto tem achado do Fortaleza tá liderando o campeonato aí 100%? O Atlético também tá 100%, só que perde no saldo de gols, né? Vai ter um jogo a menos agora quando finalizar essa rodada. O que você tem a dizer aí dessa campanha aí do Fortaleza, que é time do Nordeste aí que há muito tempo já não vinha brigando na parte de cima da tabela, né? É bem bacana, né? Porque além do Brasileirão, o Nordeste colocou 6 times nas oitavas de finais da Copa do Brasil, né? Estavam até falando Copa do Nordeste, Copa do Nordeste. Então você vê que é uma reviravolta aí no futebol do Nordeste, que até então, né, a gente sempre não contava com eles assim com tanta imposição, né, dentro dos campeonatos. Bom, no Campeonato Brasileiro eu acredito que o Fortaleza não vai, né, manter a posição por muito tempo, até porque os times aí estão focados em outros campeonatos, estão testando ainda, né, os seus jogadores, então não são os times titulares. Acredito que quando começar a andar aí mais o Campeonato Brasileiro, Fortaleza tende a cair. Talvez, né, como o Ricardo falou, consiga manter aí uma vaga na Libertadores, mas título assim no Brasileirão ou ficar entre as primeiras colocações, eu acho que ainda não. Mas pode surpreender, como vem surpreendendo, né? Se a gente pegar a nossa fala na abertura do Campeonato Brasileiro, a gente quebrou a cara muito já. Então, vamos ver, vamos esperar mais um pouco. Sique, aí você acha que os times grandes vão prevalecer mesmo? O Flamengo, o Palmeiras? Ou, ou qual o time que você acha que é favorito para o título esse ano? Olha, eu acho que não é nem uma questão de camisa, é uma questão de elenco mesmo. E aí a gente entra no aspecto econômico, né? Os clubes que têm mais grana conseguem ter elencos mais fortes, que são fundamentais para disputar um campeonato de tiro longo, que é o Campeonato Brasileiro, extremamente desgastante, principalmente agora na pandemia, que a gente está vendo o calendário sendo comprimido ao máximo, inclusive agora com a Copa América também, que contribui ainda mais com esse desgaste dos jogadores. Então, com certeza, os times que vão chegar mais forte vão ser os que têm mais elenco.
E aí a gente acaba reduzindo o escopo aí dos times que têm mais chances de concorrer ao título, né? Acaba se limitando mais às potências do ponto de vista de clube, de estrutura, de grana, que normalmente é o futebol paulista, o futebol carioca, o futebol do Rio Grande do Sul, onde estão esse eixo aí que está os clubes com mais condição de chegar. Acho que o Campeonato Brasileiro está muito aberto ainda, a gente está apenas começando, não deu ainda para sentir quem que é quem nessa disputa, quem que está forte, quem que não está. Eu acho que é um período em que todos os times estão se adaptando aí para poder disputar. A gente tem alguns times que estão fortes, mas também estão em vários campeonatos, o que dificulta bastante você ter fôlego para competir em todos. Então vamos aguardar aí para ver, esperar um pouco mais para ver como é que vai se desenhar essas prioridades dos clubes que vão escolher os campeonatos e como que os times vão desempenhar em campo. Boa, boa. Vamos voltar a falar de política, então? Falar um pouco aqui do São Paulo, né, considerado pelos partidos aí um lugar estratégico, né, para a formação de palanques para as eleições de 2022. E a gente vai repercutir aqui agora uma matéria do site Brasil Independente. PT quer que Boulos retire a candidatura ao governo de São Paulo em 2022. Uma parte das lideranças do PT de São Paulo soldou o PSOL sobre um novo desenho para que os dois partidos firmem aliança em 2022, onde Guilherme Boulos desistiria da candidatura ao governo de São Paulo no próximo ano para apoiar Fernando Haddad, sairia candidato a deputado federal e receberia o apoio dos petistas para se candidatar a prefeito nas próximas eleições municipais. Além disso, o PSOL indicaria o vice e também o candidato ao Senado na chapa petista de Haddad. Bom, mas parece que os pessoalistas não gostaram muito nada dessa proposta, né? Segundo a jornalista Laísa Dallagnol, publicou na coluna Radar da Veja, para Boulos, pressão do PT é postura de quem não quer unidade. Círquia, você que está aí no interior aí, que você vê também vê que é com dificuldade dos partidos do campo progressista de ter uma penetração aí nas cidades do interior. Primeiro, como que você enxerga uma candidatura tanto do Guilherme Boulos quanto do Fernando Haddad ou de algum outro partido de esquerda? E o que que você enxerga dessa postura do PT com relação ao Boulos de fazer essa proposta aos pessoalistas? Eu acho que essa postura do PT é extremamente predatória, né? Tem um ditado que fala que onde o Lula pisa não cresce grama, e acaba sendo mais ou menos isso, né? Parece que onde o Lula se impõe e se articula é um deserto de novas lideranças, de novos partidos. E eu vejo essa postura em relação ao Boulos como temerária. Acho que a gente está passando por um momento no estado de São Paulo que a gente tem a oportunidade, finalmente, de derrubar os tucanos. Acho que é um momento nos últimos 25 anos de maior fragilidade do PSDB. A gente está vendo aí que o Dória tem intenções de disputar a presidência. Sabemos que essas primárias dentro do partido serão extremamente competitivas e vai ter muita briga ainda para o Dória conseguir se viabilizar como o candidato do PSDB à presidência da República em 2022. Em contrapartida, a gente vê o movimento de enfraquecimento do PSDB no estado de São Paulo. A gente não sabe como que vai ser a questão do Geraldo Alckmin, se ele vai sair candidato pelo PSDB, se ele vai sair do PSDB ou vai fazer chapa com alguém. A gente sabe que está nos planos do Dória abrir aí a passagem para que outros partidos tenham mais poder em São Paulo, para que ele possa usar isso como base para fazer uma aliança nacional para disputar a presidência da República. Então, eu acho que é um cenário extremamente conturbado e que, apesar das diferenças, eu considero a candidatura do Boulos muito importante. A gente sabe que com a saída do Freixo do PSB indo para o PSDB, com a saída do Freixo indo para o PSB, o PSOL vai sofrer bastante, inclusive para superar a cláusula de barreira. A gente sabe que o Freixo é um puxador de voto no Rio de Janeiro e com ele fora da chapa, o PSOL vai enfrentar dificuldades para conseguir uma chapa competitiva e eleger uma bancada legal no Rio de Janeiro. Então, o PSOL vai viver
esse entrave. Independente do Lula, eles vão ter que fazer essa análise tática de ou partir para cima e se arriscar ao governo do estado e correr o risco de ficar sem nada, ou lançar o Boulos para federal, como o Lula quer fazer, em troca de um suposto apoio em 2024. Mas vale citar que esse apoio do PT para a Prefeitura de São Paulo está cada vez mais insignificante, né? A gente viu a votação do Gilmar Tato, aí, que foi o candidato petista, em que o Lula, inclusive, gravou vídeos e embarcou na campanha de fato, mas acabou a eleição atrás do Mamãe Falei, quando abriram as urnas. Então, eu acho que essa movimentação aqui em São Paulo é extremamente estratégica para os rumos da eleição presidencial do ano que vem, independente aí de como vai se definir a postura tática do PSOL em relação ao governo do estado, tudo isso vai interferir diretamente na eleição para presidente. O Boulos, inclusive, que é o pré-candidato ao governo do estado, ele tem um cacife nacional que ele conseguiu através da última eleição, e é fundamental que haja essa oxigenação nas bases, né? Que os partidos continuem lançando novos quadros, continuem cacifando, porque a gente viu, apesar das diferenças com o PSOL, a gente viu que a trajetória do Boulos é uma trajetória de sucesso. Acho que a gente tem muito para aprender com a campanha que eles fizeram ano passado, com a estratégia de comunicação política, é uma coisa que está pegando, e independente de como vai ser as articulações, torcer para que essa articulação petista aí não acabe ceifando novas lideranças, frustrando outras e tirando algumas do jogo. A gente sabe que é uma política de alianças predatória, uma política de alianças que visa a eleição somente, e torcer para que o PDT se posicione bem nessas articulações e que consiga também apoio para que a gente possa ter uma chapa para deputado estadual forte aqui em São Paulo, ter uma chapa para deputado federal forte também, assim como, se possível, ter um candidato a governador para valorizar o passo do nosso partido. Nicole, você que também é do interior de São Paulo, como você enxerga aí essas movimentações do PT com o pessoal e também até como você enxerga a viabilidade de uma candidatura progressista, até mesmo, de repente, do PDT, com relação ao governo de São Paulo aí para 2022? Olha, eu sou muito entusiasta da candidatura do Boulos, porque ele movimenta as demais candidaturas. A gente vê em São Paulo porque ele bota o pessoal dele na rua, ele chama para o debate. Então, ele tira os outros candidatos da zona de conforto. Então, eu sou bastante entusiasta da candidatura do Boulos. Eu espero que ele não ceda, né, às artimanhas do Lula, porque o Lula é extremamente pragmático, e o Lula como o Cíntia falou, ele tem esse método de agir que é predatório. Então, ele não foi no Freixo à toa. Ele sabia que o Freixo é um puxador de votos. Ele sabe que o pessoal está ali na cláusula de barreiras. Então, ele seduz, né? Ele oferece coisas, e pessoas têm seus egos, pessoas querem ocupar os seus espaços, ele sabe onde o Freixo quer chegar. Ele ofereceu aquilo na medida. O Freixo aceitou, saiu do PSOL. E o PSOL perdeu um grande puxador de votos. E agora o pessoal precisa de um puxador de votos para ter os seus candidatos na Câmara. E aí ele vai seduzir o Boulos assim. Então é tudo muito pragmático. O PT tem essa artimanha e o PT age dessa maneira. Agora, como o PSOL vai se posicionar é o X da questão. Eu sou entusiasta da candidatura do Boulos. Eu acho que a Sâmia pode vir a fazer esse papel, porque na primeira candidatura dela em São Paulo, ela já ficou entre as mais votadas, ela fez um mandato muito bom, e se sai Sâmia e o Boulos como deputados, os dois vão, né, rivalizar ali pelo mesmo tipo de voto, e aí pode ser que o resultado final não seja o Boulos um grande puxador de votos, mas Sâmia e Boulos dividindo votos. Então tem muita coisa para se analisar, tem muita coisa para se pesar e colocar na balança, mas se a gente for basear em pesquisa, né, hoje o Boulos pontua melhor que o Haddad. Então, assim, a gente precisa, se for para ser pragmático mesmo, e olhar para o setor, para querer tirar, né, com chances de tirar o PSDB do governo, seria o PT cedendo aí, fazendo aliança com o Boulos. Mas a gente conhece, sabe que o PT não é de ceder, ele oferece isso para o Boulos hoje, mas
em 2024 a gente sabe que isso não vai acontecer, o cenário vai ser outro, o PT não abre mão de São Paulo, essa é uma trajetória que a gente vê. A Haddad, inclusive, perdeu para brancos e nulos, e isso não é nem levado em consideração, as pessoas nem tocam nisso. Então, é muito predatório. Eu espero que o pessoal não caia nesse canto da sereia e continue com a candidatura aí. Se não do Boulos, pense em algum outro candidato e não caia nessa artimanha do PT, pois se cair, tem chance de ser engolido. Eu até faço a analogia que o PT ele funciona como um buraco negro. Quem se aproxima muito deles acaba, vez ou outra, sendo engolido por ele. Ricardo, botando um pouquinho o Rio na jogada aí também, eu tenho comentado aí nas redes sociais que o momento do PDT é um momento nas articulações dentro da centro-esquerda, e isso acaba impactando para o centro político como um todo, né? De tranquilidade e calma, né? Até pela militância mesmo. Às vezes a militância vê essas movimentações do PT, sabe que tem muito alarde, né? E que nem sempre os fatos são condizentes com todo esse alarde que tem sido feito, né? A gente já vê que o Lula já falou que saiu na imprensa, né, que o Lula já falou que o Freixo está muito emocionado, que não tem nada de certo que vai apoiar o Freixo, é, que o Freixo já estava falando que quer unir a esquerda em torno da candidatura dele, e o Lula já pôs panos quentes nisso, que quer ter também o pai junto com ele, enfim. Você acha que é possível o PT acabar deixando um fio desencapado aí que acaba minando aí essas articulações dele? Porque o PT tem que aliar muitos interesses, né, pela articulação que ele está querendo fazer, com os deles, né? O que você tem a dizer, então, dessas articulações, tanto daqui em São Paulo, quanto no Rio aí, que o PDT também tem um nome forte aí, já tem está lançando a candidatura do Rodrigo Neves, e também tem até a Marta Rocha também para lançar aí no Rio de Janeiro. Bem, eu acho que, assim, no caso de São Paulo, vai parecer até implicância com o Lula, mas o Lula, até quando está certo, está errado, né? Porque eu já falei muitas vezes, inclusive, eu não posso nem desmentir isso, porque está lá nas minhas redes. Eu acho, assim, que o Boulos, por exemplo, tem que concorrer a deputado federal. Mas ele não tem que desistir da candidatura dele por causa do Haddad. Não faz o menor sentido o Boulos desistir por causa do Haddad. Ele tem que. Eu acho que nenhum dos dois tem a menor possibilidade de ganhar a eleição em São Paulo, porque não dá para você tirar o desempenho do Estado pelo que você tirou da capital. São realidades que me parecem completamente diferentes e eu não vejo possibilidade em nenhum dos dois. Então, eu acho que para o pessoal que está nessa faixa da cláusula de barreira, o Guilherme Boulos sair como deputado federal é muito mais interessante. Inclusive, até também para ele ganhar um pouco de experiência, que ele não tem experiência assim no tato político, digamos. Quanto aqui no Rio, aqui é uma questão complicada, porque o PDT está bem tranquilo quanto a isso. Tem movimentos dentro do partido querendo que a Marta se candidata, tem outros que acham que o Rodrigo Neves deve se candidatar. Eu acho que o Rodrigo Neves vindo vai, é minha opinião, claro, mas eu acho que vai colocar mais água fria no Freixo ainda, porque eu vejo dentro dos partidos progressistas aqui do Rio que tem um grande cinturão de apoio ali na região de Niterói, Maricá, ali entre o PDT e o PT, e eu acho que o PT aqui do Rio não vai aceitar o apoio ao Freixo tendo o Rodrigo Neves como candidato. Além do mais, eu também acho que o Paes, que é um cara pragmático, ele tem mais proximidade também com o Rodrigo Neves. Então, o jogo aqui, o tabuleiro de xadrez aqui no Rio está bem disputado, assim. As jogadas têm que ser muito certeiras. E eu acho que o Freixo é de costume dele se emocionar um pouco com essa questão de
das candidaturas. Eu acho que ele deu um passo à frente demais. Eu acho que a esquerda em 2018 mostrou um pouco que não, principalmente a esquerda luísta, que não sabe dar um passo atrás para depois dar 3 passos à frente. E o Freixo cometeu esse erro que o PT cometeu em 2018. E me parece que vai continuar cometendo. Agora, sobre a frase do Boulos, que o PT está tendo uma postura de quem não quer unidade, isso aí desde que o PT é PT. Está demorando muito para eles aprenderem como é que funciona a cabeça do Partido dos Trabalhadores. Sempre foi assim. Eles não querem unidade, eles agem como um partido que não quer unidade e jogam um discurso botando a culpa nos outros. Hoje em dia, principalmente no pessoal, nós do PDT, no Ciro, atrás foi na Marina, já foi no PSOL, já foi no Brizola, e vai continuar sendo assim. A esquerda, o PSOL, o PCdoB tem que se ligar e sair dessa síndrome de Estocolmo que o Lula botou à esquerda, entendeu? Aí já a esquerda ganhar essa maturidade e ver o que está acontecendo. É que eu ia falar que aí não é uma questão que eu venho falando há um bom tempo. Não é o Lula que interfere nos partidos, são os partidos que parece que já não tem mais um objetivo em comum e o ego das pessoas ali dentro se sobressai, e o Lula sabe o preço, sabe o que a pessoa quer, ele oferece. E aí esses quadros acabam saindo desse objetivo em comum que ele já acha que não tem mais, e vão em busca do seu objetivo. Então, o Freixo quer ser governador. Lula ofereceu isso a ele. E ele saiu do PSOL. Porque ele sabia que dentro do PSOL ele não ia conseguir, talvez, as alianças que o Lula pode oferecer, mas nada é certeza. Então, eu acho que hoje a questão é muito mais pessoal, girando em torno do cidadão, do que mesmo o ideal dos partidos, sabe? E isso vai acabar engolindo todos os partidos da esquerda. E você vê que dentro dos partidos você tem essas personalidades querendo aí os seus cargos e acabam indo onde acha que vai conseguir ser eleito. E o Lula oferece isso. Bom, para ser sincero, eu acho que o Freixo vai acabar nem se candidatando ao governo, né? Porque ele precisa de assim, ele tem a questão que ele precisa ter mandato, né? Por questão de segurança dele, ele teve uma postura muito combativa, né? Ele foi presidente da CPI das milícias lá no Rio, então ele é um cara que ele é visado pela milícia, então ele precisa de mandato para ter proteção. Se ele não ter mandato, se ele ficar sem mandato, ele tem que ir para fora do país. E ele precisa, para ele abrir mão de um mandato, para ele concorrer ao governo, ele precisa ter certeza que vai ganhar, né? E se ele tiver e para ele viabilizar essa candidatura dele, ele não pode ter 2 partidos de esquerda, centro-esquerda, precisando de palanques distintos para poder. Então, assim, só pelo fato do Ciro ser candidato a presidente, já inviabiliza a candidatura dele, porque ele vai precisar do palanque, e o PDT tem nomes fortes no Rio de Janeiro para rivalizar com ele, e que a gente tem visto nas pesquisas aí que pode até fazer ele ter o risco de não garantir a ida dele ao segundo turno, né? Então, assim, ele só vai se candidatar se ele tiver certeza que vai ganhar. E ele queimou largada aí, como até o Lula disse. Eu acho que ele vai acabar não se candidatando eu acredito que esse pode ser o principal fio desencapado que o PT deixou aí, ao tentar levar ele para o PSB, e o PSB ou vai acabar tendo que lançar outro nome, ou apoiar outro candidato. Eu não enxergo ninguém no PT com força para ser viável para ter o apoio do PSB para governo do estado, no Rio. Então aí fica sobrando aí o PT ou lançar o Molon ou apoiar alguém do PDT aí, o Rodrigo Neves, no caso, né? E aí que tá, né? E o cara vai aliar a imagem dele nessa queimada de largada com o Lula, um cara que não pode subir o morro, de 3 padarias que ele vai tomar café, 2 vão cobrar o café dele no Rio. Então eu não sei qual é a estratégia
muito Freixo, eu não sei, mas Eu acredito que ele apostou na questão todos os da. partidos em volta dele, né? Como foi É, na ele, prefeitura no ano passado, e se ele não tiver, ele vai acabar voltando, exatamente, eu acho que ele vai acabar abdicando, desistindo sendo aí, e deputado. concorrendo a deputado aí pelo PSB mesmo, né? Que é a hora que ele saiu do PSOL. Bom, Ricardo, vamos já encaminhando para o final. Aí você pode fazer a sua pergunta, sua última pergunta aí, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Círquia, e já emendando aí as considerações finais e a despedida aí com o nosso convidado. Bem, como eu falei, eu morei muito tempo no interior de São Paulo e o PDT sempre teve um certo problema histórico no estado de São Paulo, né? Desde a época do PTB e tal. E em muitos lugares no interior a gente vê que não tem diretório e é muito difícil de se construir. Como vocês resolvem esse problema aí em Assis e como é que você acha que vocês podem contribuir com a experiência de vocês para outras regiões do interior de São Paulo? Saudações trabalhistas a todos. Boa noite aí, Solon, Nicole, Fernando. Boa semana para vocês aí. Aqui em Assis, a estrutura partidária é muito fraca. A gente tem um partido que é muito forte, mas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do trabalhismo, é um partido que acaba sendo muito esvaziado. Eu acredito que, apesar de a gente ter a maior bancada da Câmara e a Prefeitura, no aspecto ideológico, a gente tem muito para melhorar ainda e tentar trazer quadros mais orgânicos e tentar ter uma base política mais trabalhista de fato. O exemplo que eu costumo dar, eu acho que é a minha candidatura, como exemplo para a região e uma oportunidade de fazer acontecer em outros lugares. Porque foi uma candidatura extremamente desacreditada. Não tive dinheiro do fundo eleitoral, não consegui algumas doações, e foi uma candidatura muito diferente, porque as candidaturas aqui do interior são muito personalistas. Normalmente é o comerciante, é o ex-funcionário público, é o empresário que se candidata e ganha, porque as disputas não são por ideias, são por relações. E a gente fez uma candidatura jovem, trazendo novas ideias, praticamente sem material impresso, com muito pouco recurso, e acabou dando certo. E eu tento trazer isso para a militância como uma esperança, sabe? Eu acho que a gente muitas vezes olha e analisa a política como uma coisa muito longe, uma coisa muito distante, cargos muito poderosos, mas quando a gente olha para a realidade, a lição que fica é que é possível, sabe? É possível a juventude se candidatar, é possível que todos nós aqui ocupemos um cargo público, que a gente seja eleito. A questão é planejamento, é trabalho, é estrutura, é construção partidária, é construção de núcleos de base. Então, eu acho que o exemplo que a gente pode tirar daqui de Assis não é nem esse lado tanto ideológico, mas é o exemplo de que sim, é possível a gente fazer política diferente, é possível a gente participar ativamente, não é uma coisa para quando a gente ficar velho, não é uma coisa para quando a gente tiver 2 faculdades e uma pós, é uma coisa que é uma necessidade urgente. A gente está vendo que a política está tomando os rumos que está no Brasil por uma questão de vácuo de poder mesmo. A gente vê que a gente não consegue disputar no ombro a ombro com os candidatos fisiológicos, com tudo aquilo que tem mais atrasado e mais retrógrado na nossa política. Então, acho que é fundamental que a gente comece ocupando o nosso partido, comece disputando os cargos, comece disputando as narrativas, a construção política e tudo mais. Eu acho que o exemplo que a gente tem para dar aqui de Assis é esse. Sim, é possível fazer política de um jeito diferente, é possível que a gente se eleja e construa um partido, construa um mandato voltado para as pessoas, voltado para o trabalhismo, para o que a gente acredita. Circa, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente acabou falando que você é o vereador mais jovem da história de Assis, mas a gente não perguntou você não acabou não falando sua idade. Com quantos anos você assumiu o mandato? Você ainda tem a mesma idade de quando você assumiu o mandato? Eu assumi com 23 anos e meu aniversário é em janeiro, então eu assumi 20 dias depois eu fiz 24.
Legal. Nicole, você também já pode fazer sua última pergunta, se tiver, e encaminhar também para a sua despedida aí com o nosso convidado. Eu queria perguntar quais são as pretensões, né, a partir de agora, já que, né, você virou um vereador tão jovem, você vai terminar seu mandato ou você está aí à disposição do partido caso venha aí um convite para ser deputado estadual, por exemplo? Me despeço de todos, uma boa noite, obrigado, Fernando, por participar aí com a gente do Futrab, e usem máscaras, usem álcool em gel, gente, por favor, se protejam, porque a coisa tá feia ainda. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, enfim. Então, eu já falei que eu coloco o meu nome à disposição do partido. Acho importante a gente levar candidaturas aí trazendo o nosso ideário, trazendo a nossa ideologia, mas mais importante do que isso, eu vejo a necessidade da gente ter muitas candidaturas. Essa vai ser a primeira eleição para deputado sem a coligação proporcional, então, com certeza a gente vai enfrentar muitas dificuldades, dada toda essa problemática do trabalhismo, o trabalhismo paulista, que tem muita dificuldade em alavancar e desmanchar e produzir novos quadros. Então, com certeza, se o partido precisar de mim, eu vou estar à disposição para me candidatar e tentar fazer voto aí para subir a nossa chapa, para que a gente possa finalmente ter uma bancada compromissada com o trabalhismo, compromissada com os nossos ideais aqui em São Paulo. Acho que fazer um deputado federal e um deputado estadual, ao menos, compromissados, vai ser fundamental para a construção do nosso partido. Eu, como vereador hoje, é muito delicada a situação, porque se eu precisar de uma emenda parlamentar, eu praticamente só tenho o Márcio Nakashima, que também tem muitas emendas para distribuir e acaba tendo uma fila ali. Além disso, todos os aspectos de construção partidária, de conseguir recurso, de ter interlocução política. Então, é fundamental que a gente consiga aí fazer uma chapa competitiva, consiga eleger deputados para a construção do trabalhismo aqui em São Paulo. Bom, eu particularmente tenho só a agradecer você, não tenho mais nenhuma pergunta, Fernando. Agradecer e elogiar pelo o trabalho que você vem fazendo aí como vereador. Eu tenho acompanhado aí você no Instagram, nas demais redes sociais. Tenho visto você como fazendo o verdadeiro papel de um vereador, de um parlamentar, que é fiscalizar, quer comunicar, quer educar a população, e eu vejo que você faz isso de uma forma muito serena, sem, a gente tem visto aí muitos jovens entrando na política com a linguagem muito sensacionalista, né? Principalmente da direita, e você prova que é possível fazer política, é possível se comunicar com a população sem ficar fazendo alarde, sem apelar para o sensacionalismo. Então, em nome de toda a bancada aqui do Futrab, eu também te agradeço aí pela sua participação, pela sua disponibilidade, e que foi um episódio muito bom de ter tido você aqui. A gente deu para ver, deu para a gente falar bastante sobre política, sobre futebol, e que com certeza a gente espera que tenham outras, e quem sabe ano que vem aí você em campanha a gente consiga estar num tamanho já tá tendo espaço maior aí entre as pessoas, tendo um engajamento maior aí na população e possa contribuir aí com a sua possível candidatura aí para deputado estadual no ano que vem. Queria agradecer o convite, foi um prazer enorme participar aqui hoje. Eu acho que a iniciativa desse podcast é muito legal, a gente tentar trazer um elemento tão fundamental da nossa sociedade, a sociedade brasileira, é indissociável do futebol, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade. Parabenizar vocês pela iniciativa e agradecer novamente pelo convite. Fico aberto aí para sempre que vocês quiserem participar. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Aqui a gente está empatando ainda, está 30 minutos aqui, está difícil. Bom, mais uma vez agradecer você, Fernando, agradecer meus amigos Ricardo Hered e Nicole Macedo por mais esse episódio do Futrab Podcast, o quarto já. E agradecer você também, o Vídeo Trabalhista, por ter ficado aqui até o final. Se você acabou caindo de paraquedas aqui, siga a gente nas redes sociais, a gente também agora está no YouTube,
Se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você estiver ouvindo esse podcast nas plataformas de áudio, siga esse podcast, tanto no Spotify, no Google Podcast e em outros agregadores de áudio. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram e Twitter, @Futrab, e no Facebook a nossa página é Futrab Podcast. Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.